No último final de semana, no GP do Canadá, Max Verstappen completou a marca de 150 GPs disputados na Fórmula 1 aos 24 anos de idade, com um título mundial conquistado e disparando na liderança para tentar, quem sabe, conquistar o seu segundo título. E a pergunta que a gente sempre faz quando vê um piloto como Max Verstappen dominando a Fórmula 1, a gente pergunta: onde Max Verstappen vai parar na história da Fórmula 1? Será que ele vai superar grandes pilotos? Vai superar Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton? A gente aqui não pode responder essa pergunta porque seria apenas um exercício de futurologia. Mas a gente pode aqui pegar alguns dados, algumas estatísticas e dar uma brincada, uma curiosidade com os números, comparando grandes campeões com Max Verstappen. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Meu nome é Will Bueno e se você gosta de Fórmula 1, já vai deixando o seu like aí. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai colocar aqui os campeões do mundo, 15, além de Max Verstappen, outros 15 campeões do mundo chegaram e até ultrapassaram a marca de 150 GPs disputados na Fórmula 1. Então, além de Max Verstappen, são eles: Mika Hakkinen, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve, Niki Lauda, Graham Hill, Nigel Mansell, Alain Prost, Nelson Piquet, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Todos esses pilotos campeões do mundo chegaram aí à marca de 150 GPs disputados, alguns até ultrapassaram, né, bem além disso. Desses pilotos, tivemos aí 7 pilotos que conquistaram mais de um título mundial na Fórmula 1 em suas carreiras. Então é com esses pilotos que a gente vai fazer aí um comparativo dos números de Max Verstappen com os números desses pilotos. A gente vai aí refletir um pouco, né, sobre a carreira de cada um deles e refletir aí sempre, o foco, né, é a carreira do Max Verstappen, o que ele já fez e onde ele poderá, quem sabe, chegar na sua carreira. E eu quero, né, que vocês aí também, já nos comentários, me falem aqui o que vocês esperam de Max Verstappen, onde o Max Verstappen poderá chegar na sua carreira na Fórmula 1. Então vou mostrar aqui alguns números, algumas curiosidades, e a gente vai conversando, vai trocando ideia, e vocês vão comentando aqui no vídeo. Certo? Então vamos começar primeiro aqui com esta imagem comparativa aí dos pilotos campeões do mundo, né, o Max Verstappen com alguns pilotos campeões do mundo. Max Verstappen disputou seu primeiro GP com 17 anos em 2015. Ele conquistou sua primeira vitória com 18 anos em 2016, o seu primeiro título com 23 anos em 2021 e o seu GP de 150 com 24 anos em 2022. Lewis Hamilton, ele disputou seu primeiro GP com 22 anos em 2007, a primeira vitória também com 22 anos em 2007, o primeiro título com 23 anos em 2008 e o seu GP de número 150 ele disputou aos 30 anos em 2015. Temos também Sebastian Vettel. Sebastian Vettel ele disputou seu primeiro GP com 19 anos em 2007, pouco tempo aí antes dele completar 20 anos. A sua primeira vitória em 2008 com 21 anos, o seu primeiro título em 2010 com 23 anos e disputou o seu GP de número 150 com 28 anos em 2015. E Fernando Alonso, que disputou seu primeiro GP com 19 anos em 2001, primeira vitória com 22 anos em 2003, o primeiro título com 24 anos em 2005 e o seu GP de número 150 com 29 anos em 2010. Aí os campeões, esses são os campeões até que ainda estão na ativa. Os campeões do passado, que disputaram mais de 150 GPs e que conquistaram mais de um título, tá aí. O Michael Schumacher disputou o seu primeiro GP com 22 anos em 1991. A primeira vitória com 23 anos em 92. O primeiro título com 25 anos em 94. E o seu GP de número 150 com 32 anos em 2001. Ayrton Senna, o seu primeiro GP ele disputou com 24 anos em 84. A primeira vitória ele conquistou com 25 anos em 85. O primeiro título com 28 anos em 88.
e o seu GP de número 150 com 33 anos em 1993. Nelson Piquet disputou o seu primeiro GP com 25 anos em 78, a primeira vitória com 27 anos em 1980, o primeiro título com 29 anos em 1981 e o seu GP de número 150 com 35 anos em 1988. O Alain Prost disputou seu primeiro GP com 24 anos e 11 meses, né, pouco antes de completar 25 anos, porque ele faz aniversário em fevereiro e foi uma corrida em janeiro, né, que ele disputou sua primeira corrida. A primeira vitória ele conquistou em 81, com 26 anos, o primeiro título com 30 anos em 85, e o seu GP de número 150 com 34 anos em 1989. Então a gente já vê aí como o Max Verstappen, né, foi aí o piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1, é o piloto mais jovem que venceu na Fórmula 1, não conseguiu ser o mais jovem a ganhar um título, né, não superou o Sebastian Vettel, mas foi por muito pouco. Então a gente já vê aí como o Max Verstappen realmente é muito cedo, né, a estreia do Max Verstappen na Fórmula 1. Bom, aí a gente vai fazer uma comparação aqui dos números de cada um dos pilotos, né, com 150 GPs. Se a carreira de cada um desses pilotos se encerrasse com 150 GPs, como seriam os números de cada um deles. Então temos aqui o Max Verstappen, né, que fez o GP número 150 no GP do Canadá de 2022, conquistou 26 vitórias, ou 17%, 67 pódios, com 44%, 15 poles, né, 10%, e um título mundial. Depois temos Lewis Hamilton. Lewis Hamilton completou 150 GPs no GP da Malásia de 2015. Ele tinha na época 34 vitórias, com 23%, 72 pódios, ou 48%, 40 poles, com 27%, e 2 títulos mundiais. Você vê que nessa altura do campeonato, da carreira do Lewis Hamilton, ele estava ainda começando a sua era de dominância. A gente ainda vinha aí do segundo ano de regulamento de motores híbridos, e eu não sei vocês, mas eu pelo menos não esperava assim que fosse um domínio tão grande do Lewis Hamilton, que esse domínio do Lewis Hamilton barra Mercedes fosse durar tanto tempo assim, né? Mas mesmo nessa época, os números de Lewis Hamilton já eram números grandes, já eram números impressionantes. O Sebastian Vettel, ele conquistou, completou 150 corridas no GP da Bélgica de 2015. Então ele já tinha passado ali a sua fase de títulos, ele já estava na Ferrari nessa época, e ele já tinha 41 vitórias, né, ou 27%, 73 pódios, ou 49%, e 45 pole positions, e 30%, e ele já tinha ali, com 150 GPs completados, ele já era tetracampeão do mundo. O Alonso, ele completou 150 GPs no GP da Alemanha 2010, foi aquele GP lá do Fernando Schwester-Denyu, tinha 30 vitórias, né, 57 pódios, ou 38%, 18 poles, ou 12%, e também já tinha aí conquistado os seus 2 títulos mundiais, né? E na Alemanha 2010, né, era um período que o Alonso estava, né, e assim, isso serve para o Vettel também, né? Tanto o Alonso quanto o Vettel completaram o seu GP de número 150, começando uma nova fase, ambos na Ferrari, né? E ambos com esperança de tirar a Ferrari aí da fila de títulos, de serem, digamos, os sucessores do Michael Schumacher na Ferrari em termos de título, né, para que a Ferrari sonhava, chamou o Alonso para tentar aí restabelecer um domínio no campeonato, que o Alonso era o cara do momento, naquele momento, 2010, o Alonso era o cara, era ali considerado ainda o melhor piloto do grid, e a Ferrari trouxe o Alonso para 2010, o Alonso ficou até 2014 e não conseguiu ser campeão. Mesma coisa com o Vettel, né? O Vettel em 2015, ou seja, o Vettel era o cara do momento. Apesar de ter feito ali um 2014 não muito bom, ele era o cara que vinha recém tetracampeão, era o cara que todo mundo imaginava que fosse aí superar o Michael Schumacher, né? Fosse alcançar os números do Michael Schumacher, e o próprio Vettel, né, sempre foi fã do Michael Schumacher, queria construir essa história na Ferrari, assim como o Michael Schumacher. Então, nada disso aconteceu. E aí fica o Max Verstappen. Será que a Ferrari pode tentar buscar o Max Verstappen num futuro não muito distante? Fica aí a primeira pergunta, né? Porque a Ferrari geralmente faz isso, né? Com exceção do Hamilton,
A Ferrari sempre tenta buscar o melhor cara do momento, né? Foi assim com o Alonso, foi assim com o Vettel, foi assim com o próprio Schumacher, foi assim ali na época com o Prost, né? Que tinha entre Prost e Senna, mas o Prost estava ali. Se a gente for pensar até o Nigel Mansell, que ainda não era um campeão, mas era um cara que estava em alta, né? Quando a Ferrari trouxe o Nigel Mansell. Enfim, fica aí a dúvida, né? Será que a Ferrari um dia vai tentar trazer o Max Verstappen, levar o Max Verstappen? Bom, Michael Schumacher, ele completou 150 GPs no GP da Áustria de 2001. E aí o Schumacher já tinha, né, nessa época já estava ali, também no começo da sua dominância com a Ferrari, mas ele já vinha aí com números muito grandes, né? Ele já vinha com 47 vitórias, já estava ali próximo de alcançar, né, o Alain Prost, né, com o maior vencedor da história da Fórmula 1, ou 31% de aproveitamento, 88 pódios, né, 59%, e 37 poles, 25%, e o Schumacher já era tricampeão ali quando completou 150 GPs. Ayrton Senna, seu GP de número 150 foi no GP da França de 93, ele tinha 39 vitórias, ou 26%, 78 pódios, ou 52%, 61 poles, ou 41%, e já tinha os 3 títulos mundiais, né? O Ayrton Senna ele correria, o número total de corridas da carreira dele foi 161, né? A gente sabe, né, obviamente, por quê. Ele poderia ter aí tranquilamente aí mais, não sei, umas 3 ou 4 temporadas, o que daria mais ali perto de uns 50 GPs, então ele poderia chegar próximo aí de uns 200 GPs, quem sabe até mais, né? A gente não tem como a gente projetar o que seria da carreira do Ayrton Senna, quantos anos mais ele correria, mas, né, ele já tinha, né, com 150 GPs, ele já era um piloto mais do que consagrado. O Nelson Piquet também, né, ele completou seu GP de número 150 no GP da Alemanha de 88, então o Piquet já era tricampeão, já tinha ali 20 vitórias, ou 13%, 52 pódios, ou 35%, e 24 poles, ou 16%, e já tinha os 3 títulos mundiais. O Alain Prost completou 150 GPs no GP de Portugal de 89, então ele já tinha 39 vitórias, né? Na época ele já era o recordista de vitórias, com 26% de aproveitamento, pódio 79, 53%, e poles 20, 13%, e tinha aí 2 títulos mundiais, 89, o Portugal 89 era a antepenúltima etapa do campeonato, né? Então teria mais ali, acho que Espanha, Japão e Austrália, então onde ele seria tricampeão, mas ainda com 2 títulos, né? Então a gente olhando aqui os números, né, do Max Verstappen hoje, ele está realmente, se você pegar número de vitórias, número de pódios, ele está atrás, né, de pilotos, ele só está na frente do Piquet, se a gente for olhar bem, né, esse número, e eu acredito que é muito por conta, assim, o Max Verstappen ele nunca pegou um carro super dominante, né, ele sempre teve um carro bom, né, na maioria da sua carreira, ele teve um carro que era o 3º melhor carro do grid. O ano passado ele pegou um carro que, digamos, podia ser o melhor, mas podia ser o 2º melhor, né, era equilibrado com a Mercedes. E esse ano parece que ele tem o melhor carro, mas mesmo assim, não é um carro ainda super dominante. Pelo menos não em termos de desempenho, né, porque se a gente for lembrar aqui, o Leclerc quebrou 2 vezes. As 2 vezes que o Leclerc quebrou, o Leclerc estava na liderança da prova, então eu não arrisco a dizer que o carro da Red Bull ele é tão dominante perante os outros, como, por exemplo, era, né, a Mercedes, ou mesmo a Ferrari há alguns anos, ou a McLaren do Senna e Prost, 88 e 89. Então, talvez por isso, né, isso, ao meu ver, explica, né, porque os números, né, de pilotos como Hamilton, Vettel, Senna, Prost e Schumacher, eles são tão inflamados, assim, no sentido de números de vitórias, número de pódios, número de pole positions e até número de títulos. Então, eu acredito que se deve a isso, né? Que o Verstappen ainda não experimentou uma fase de dominância que, ao meu ver, pode estar começando. Essa dominância do Max Verstappen pode estar começando, porque ele já está com uma vantagem interessante no campeonato. Pode ser que, de repente, ele emende aí 2, 3, 4 títulos, quem sabe fazer igual o Sebastian Vettel, emende 4, 5 títulos de uma vez, né, porque a próxima mudança de regulamento é só para 2026, né, então a gente tem 2022, 23, 24 e 25, com praticamente o mesmo regulamento, aí o Max Verstappen veio de um título em 2021, então numa dessa aí, dependendo do que acontecer, ele pode emendar aí 3, 4, 5 títulos seguidos aí
em sequência se a Red Bull mantiver aí a sua forma. Bom, aí a gente tem também agora um outro ranking que é interessante, né? Porque a gente está falando da precocidade do Max Verstappen. O Max Verstappen entrou com 17 anos e ele só tem 24 anos e 8 meses. Né? Ele completou ali no Canadá, tinha 24 anos, 8 meses, acho que 18 dias. Mas vamos colocar aqui 24 anos e 8 meses. Então o Verstappen, nessa idade, ele estava completando, né? Estava correndo o GP do Canadá 2022 com os seus números, 26 vitórias, 67 pódios, 15 poles, um título. O Hamilton, com a mesma idade, né, o Hamilton ele tinha disputado apenas 48 GPs, né, que foi o GP da Itália de 2009, ele tinha apenas 10 vitórias, ou 21% das corridas que ele disputou, 15 poles com 31% e só tinha o título de 2008. O Vettel, ele tinha 24 anos e 8 meses, ali mais ou menos na época do GP da Malásia de 2012. Ele tinha disputado até então 83 GPs, com 21 vitórias, 37 pódios e 29 poles, e aí o Vettel já tinha os 2 títulos, né, 2010 e 2011, já estava se encaminhando ali para o seu tricampeonato, e o seu tetracampeonato viria depois. Né? Então, em termos de idade, de precocidade, né, em juventude, né, o Vettel ainda detém ali os recordes, né, no sentido de, digamos, de aproveitamento, né, ou seja, o cara que ganhou mais com menos idade ainda é o Sebastian Vettel. O Fernando Alonso, ele tinha 24 anos e 8 meses, mais ou menos no GP da Malásia de 2006, lembrando que o Alonso ficou um ano fora, né, o Alonso ele ficou 2002 fora, não correu, então ele tinha 71 GPs disputados, 9 vitórias, 24 pódios, 9 poles e 2 títulos mundiais. Tá mais ou menos perto do Vettel ali, né? Pelo menos em títulos também, né? O Alonso que também chegou a ser recordista, né? Quando ele ganhou o primeiro título, ele se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1, depois o Hamilton em 2008 tomou esse recorde dele, e depois o Vettel em 2010, aí que é até hoje o detentor desse recorde, né? Não recorde, recorde. E olha só isso aqui, gente. Como a Fórmula 1 era diferente. Olha isso. O Schumacher, com 24 anos e 8 meses, ele tinha disputado apenas 35 GPs, né, ali no GP da Itália de 93. Ele tinha apenas uma vitória, 16 pódios, nenhuma pole e nenhum título. Então, com a idade que o Max Verstappen tem hoje, o Schumacher, cara, não era nada. Ele tinha uma vitória e 16 pódios. Era um Jean Alesi da vida. Jean Alesi acho que tem mais que 16 pódios. Era nada, assim. Então, como a gente vê o peso, né, da precocidade do Max Verstappen. Olha isso, o Senna, cara. Em 24 anos e 8 meses, ele era o GP de Portugal de 84, seu primeiro ano na Fórmula 1. Então ele tinha 14 GPs, nenhuma vitória, 3 pódios, nenhuma pole, nenhum título. E Piquet e Prost, olha aí, ó, eles nem tinham estreado na Fórmula 1. Então tudo que o Max Verstappen fez, tudo que Piquet e Prost fizeram na Fórmula 1, e até o Senna, a gente pode comparar aqui, e até o Schumacher, né, esses 4 aqui, cara, na idade do Max Verstappen, eles... Então, assim, é muito grande, é muito impressionante, né, o que o Max Verstappen já fez, já conquistou com essa idade. Principalmente quando a gente olha isso, cara. A gente olha assim, olha, cara, toda a carreira do Piquet, toda a carreira do Prost, toda a carreira do Senna e praticamente toda a carreira do Schumacher. Não existia com 24 anos e 8 meses. E olha tudo que eles conquistaram. Cara, olha o Schumacher, cara. O Schumacher tinha uma vitória com 24 anos e 8 meses. Depois ele ganhou mais 90. Vocês têm ideia de onde o Verstappen pode chegar, cara? Dependendo do que acontecer. É claro que se a gente pegar o Alonso, por exemplo, com essa idade, cara, a gente imaginava que o Alonso seria esse cara que iria dominar. Não foi, por uma série de razões e tal, mas é realmente impressionante, né, esses números. Aqui eu fiz um ranking, né? Se todos esses pilotos tivessem acabado suas carreiras com 150 GPs, o ranking seria assim, ó. De vitórias, o Schumacher seria o maior piloto de todos os tempos, com 47 vitórias, Vettel 41, Prost e Senna 39, Hamilton 34, Alonso 30, Verstappen 26 e Piquet 20.
isso vai daquilo que eu falei, né? Ou seja, o Verstappen ainda não teve um período de dominância nas mãos, coisa que o Piquet também nunca teve, né? A Brabham, ele só teve ali com a Williams, né? 86, 87, mas ele teve ali alguém para dividir as vitórias com ele, né? Que foi no caso do Nigel Mansell. Mas você pegar o Alonso também, pode, não sei, 2005, 2006, não era um período de dominância. Ele tinha um bom carro, mas tanto em 2005 ele tinha a McLaren, em 2006 ele tinha a Ferrari. Já Schumacher, Prost, Senna, o Vettel e Hamilton, eles já tiveram já um período de dominância, né? Então seriam realmente os maiores vencedores. Pódios: Schumacher 88, Prost 79, Senna 78, Vettel 73, Hamilton 72, Verstappen 67, Alonso 57, Piquet 52, né? O Verstappen seria o sexto colocado. Pole positions, olha só, o Senna 61, o Vettel 45, o Hamilton 40, o Schumacher 37, Piquet 24, o Prost 20, Alonso 18 e o Verstappen com as 15 poles. O Verstappen não é um cara que nunca foi um cara que marcou muita pole, mas está aí, né? Tem muito mais vitórias do que pole. E títulos, né? O Vettel com 150 GPs já era tetracampeão. Piquet, Senna e Schumacher 3, né? Já eram tricampeões os 3. O Schumacher ainda conquistaria outros 4, né? Prost, Hamilton e Alonso 2, né? O Prost conquistaria ainda mais 2 títulos, o Hamilton mais 5 e o Verstappen apenas né? Entre aspas 1. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Acho que ele vai disputar muito GP, provavelmente vai ser aí o cara que vai ser recordista de GPs, né? Porque a Fórmula 1 querendo fazer 25 corridas no ano, mas atualmente fazendo 22. Ele com 24 anos, se você pega um Alonso aí com 40, se o Verstappen decidir correr até os 40, ele tem ainda mais 16 anos de Fórmula 1, de carreira de Fórmula 1. Então vai passar sei lá, vai chegar nos 400 GPs aí, podendo chegar até nos 400 GPs, quem sabe. E aqui, né, cara, esse ranking né, com 24 anos e 8 meses, aí o Verstappen domina praticamente tudo, né? O Verstappen domina, ele teria, se todo mundo encerra a carreira na Fórmula 1 com 24 anos e 8 meses, num multiverso onde pilotos de Fórmula 1 com mais de 24 anos e 8 meses não correm, este seria os maiores pilotos de todos os tempos. Pelo menos dentre esses aqui, né? O Verstappen teria 26 vitórias, o Vettel 21, o Hamilton 10, o Alonso 9, o Schumacher 1, Piquet, Prost e Senna nada. Pódios: Verstappen 67, Vettel 37, Alonso 24, Hamilton 20, Schumacher 16, Senna 3, Piquet e Prost 0. Pole positions: Vettel, primeiro, 29, segundo Verstappen e Hamilton com 15, terceiro Alonso 9, Piquet, Prost, Senna e Schumacher nada de pole positions. Em número de títulos, Vettel e Alonso 2 títulos, Hamilton e Verstappen 1 título, Piquet, Prost, Senna e Schumacher nenhum título, com 24 anos e 8 meses. Bom, pessoal, esses foram os números de Max Verstappen comparado a grandes campeões. E fica aqui a pergunta que eu quero saber de vocês. Onde Max Verstappen vai chegar? Quantos títulos Max Verstappen vai conquistar na sua carreira? Quantas vitórias ele terá? Será que ele vai poder passar o Lewis Hamilton em títulos, em vitórias, em poles, em pódios? Se ele passar, quanto ele vai passar? Quanto ele vai conseguir passar? Qual será o novo recorde imbatível? Ou será que o Max Verstappen pode entrar numa carreira, numa questão assim do tipo o Fernando Alonso, que não consegue, vai sempre para a equipe errada, na hora errada, encontra novos talentos, vão surgir, né? A gente tem aí George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris e tantos outros aí que podem vir a entrar e podem vir a disputar com o Max Verstappen. E aí? Eu quero saber de vocês, porque eu honestamente não sei responder essa pergunta, não me arriscaria aqui a dizer onde Verstappen vai parar. O que eu acho, né, eu falei que não me arriscaria, mas vou me arriscar. O que eu acho é que o Max Verstappen aí deve ser aí, no mínimo, tricampeão. Vai ter aí no mínimo umas, sei lá, vai ser no mínimo o terceiro maior com o número de vitórias, né? Hoje o terceiro maior é o Vettel com 53,
Então, talvez, acho que tem tudo para passar o Sebastian Vettel também nesse ponto. Não sei, de resto, não sei, pole positions não é muito assim o forte dele. Não sei dizer, então a gente tem que ver também como é que vai ser no futuro, né, o desenvolvimento de Leclerc, Russell, Norris ou qualquer outro que surgir aí para, quem sabe, brigar. Mas fica aí, é interessante a gente ver os números, olhar os números nessa perspectiva, né, de ver realmente, né, o fenômeno que é Max Verstappen, um cara que entrou aí com 17 anos, muito questionado, muito criticado às vezes, e se provou, né, Red Bull se provou certa quando colocou o Verstappen com 17 anos na Fórmula 1 e depois quando colocou ele já de cara na Red Bull. Realmente foi uma escolha absolutamente certa e ele tem tudo aí para conseguir fazer ainda uma carreira ainda mais brilhante do que já fez até agora. E também, se ele resolver parar hoje, ele já é um dos caras aí, um dos pilotos mais rápidos e mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1. Então eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham, porque daqui, nós estamos em 2022, vamos supor que o Verstappen vai parar com 40 anos. Então, 40 anos, ele vai estar, será no ano de 2027, 37. No ano de 2037, eu vou voltar aqui neste vídeo, vou olhar os comentários e vou comentar para cada um de vocês. Hahaha, errou! Você estava certo, hein? Aí daqui em 2037, o cara que acertar tudo, eu vou dar uma camiseta do Botequim GP. Me cobrem. Certo, pessoal? É isso aí. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.